Bem-vindo ao Fiscalizando, um podcast dos alunos onde entrevistamos professores e pesquisadores. Eu sou o Jean. Eu sou o Pedro e antes de começarmos eu gostaria de agradecer a FAPES, a CAPES, ao CNPq pelo apoio que tornou esse estúdio viável, né? E também ao Quanta Conversa por ceder esse estúdio para nossa gravação. E hoje estamos aqui com o professor Marlon que é graduado e mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com passagem na França. E, primeiramente, muito obrigado, professor Marlon, por ceder esse tempo para estar aqui, né, conversando com a gente e batendo um papo mais sobre física. Tá certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de física e da minha trajetória. Bom, eu acho que é meio padrão aqui no nosso podcast se iniciar com a seguinte pergunta. Por que física, Marlon? Por que você resolveu seguir nessa área do conhecimento? É engraçado isso, eu gosto de fazer essa pergunta para o pessoal que está chegando na universidade e é difícil se lembrar por quê, né? Mas talvez a minha lembrança mais antiga foi que eu comecei a ter aula de física no ensino médio e me encantei pela simples física do ensino médio, agora você olha para trás, você vê tudo, parece ser tão simples, né? Mas foi o suficiente para eu decidir, quero seguir nessa carreira, seguir mexendo com isso, sabe? Eu diria o seguinte, que eu sempre fui uma criança muito curiosa e gostava muito de documentários. Naquela época, documentários que você tinha que esperar passar na TV, não tinha como você acessar na internet, né? Então, passava na TV muita coisa legal e eu gostava de ver tudo que fosse relacionado à ciência. E aí, quando eu entrei no ensino médio e tendo aula de física, química, matemática, foi pela física que eu me encantei e não sei nem explicar exatamente porquê, mas foi no Aquele, ensino médio. aqueles documentários do Discovery Channel, né? Sim. Documentário de biologia, qualquer coisa que fosse relacionada à ciência, eu lembro que me prendia muito, assim, sabe? Então, é a lembrança mais antiga que eu tenho, gostar muito de informação de ciência como um todo, mas quando eu comecei a ter aula de física, sei lá, me encantei. Achei muito legal, assim, você conseguir entender as coisas, matematizar, e foi o suficiente. Sim. Tipo, o que que manteve você na graduação? Você conseguiu entrar pelo... Você foi pelo fascínio, né? Mas o que que te manteve lá dentro? Aí se toma enfim, um balde d'água fria, assim, já nas primeiras semanas de aula, eu diria, né? Infelizmente, acontece, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Mas eu lembro que, não sei, era tudo muito novo, tudo muito empolgante, informação nova o tempo todo, eu achava que isso era muito legal, que é uma coisa da graduação, né? O tempo todo tem informação nova chegando, isso era algo que eu gostava bastante. E eu lembro que amigos, né, familiares, todo mundo dizia, não, é só o começo que é difícil, mantém esse firme lá, que não desista, que é só o começo, é só o primeiro ano, o pessoal dizia, E né? foi só o começo que foi difícil? Não, eu diria o seguinte, é um curso bastante difícil, todo mundo sabe. Eu acho que isso é uma das coisas que faz ele ser um curso bem legal. E por mais que a dificuldade vá aumentando ao longo dos períodos, ao longo dos anos, você vai evoluindo junto. Então, isso é muito legal, que daqui a pouco você vai começar a ter uma matéria muito difícil, mas você evoluiu, se preparou para chegar até ali. Então, é um difícil, mas é um difícil que você consegue lidar, eu diria assim. E acho que a motivação é essa, sempre aquela esperança de que já vim até aqui, falta pouco para acabar e tal, então é o que motivava, mas principalmente essa coisa que sempre vem informação nova, assim, durante a graduação principalmente, né, desde o primeiro período até o dia que você defende seu TCC, você é apresentado a um conteúdo novo em física matemática, em física quântica, termodinâmica, algo que você sempre pensa, cara, que legal, sabe? Como que eu não, enfim, nunca tinha visto nada a respeito. Acho que isso é bem motivante, sabe? Mas assim, sempre nesses momentos de dificuldade, tem aquele momento que, tipo assim, você tá naquele. Sabe, ou a matéria tá muito difícil, você tem muita coisa pra fazer, e você sempre pensa em desistir. Sempre tem aquele momento do curso que você fala, cara, isso aqui não dá mais. Você teve esse momento também? Todo dia, eu acho. Acho que todo dia. Eu falei aqui brincando, mas eu acho que é sério. Todo dia você pensa assim, ó, cara, e se eu largar o curso e for fazer outra coisa? Mas que outra coisa é tão legal quanto física, assim? Eu acho que não sei, pelo menos não consegui pensar em nada. Vale a pena a dificuldade, vale a pena o perrengue, diria o seguinte, que é difícil, mas vale muito a pena. Teve alguma matéria que na graduação você teve uma dificuldade? Ah, teve sim. Eu sempre me considero bem estudioso, assim, sabe? Bem aplicado. E
foi até... E detalhe, onde eu fiz a graduação, era o curso... as matérias eram anuais, então era bem difícil. Você tinha que carregar aquela disciplina, sei lá, cálculo 1, física 1, experimental 1, o que quer que seja, o ano todo, né? Então, se você reprovasse uma matéria, era o ano todo. Nossa. Então, a gente ia com sangue no olho, assim, ó, cara, eu tenho que me dedicar aqui, porque eu não posso carregar essa matéria ano que vem, o ano todo, né? Só que chegou no terceiro ano, eu encontrei física e matemática pelo caminho, e física e matemática foi brava, assim. Então, essa acho que foi a matéria mais difícil, porque ela exigia muito tempo de dedicação, que às vezes a gente não tem. Eu vejo muito esse lado dos alunos que eu até queria estudar mais, mas tô sem tempo para isso, né? E física e matemática foi o primeiro momento, assim, que eu queria ter gastado mais tempo, mas não tinha esse tempo. Então, reprovei em física e matemática. E é uma lembrança, assim, foi a primeira coisa que eu lembrei quando você perguntou aí, uma grande dificuldade foi essa matéria. Você só reprovou em física e matemática? Só essa. E aí, fui pro último ano, né, tendo que cursar quântica, relatividade, eu fiz termodinâmica, estatística e física e matemática. Então, foi muito pesado, Caraca. foi tenso. Era isso ou, sei lá, ficar mais um ano inteirinho na faculdade, então... Só que foi curioso porque a minha turma eram pouquíssimas pessoas e basicamente todo mundo menos um reprovou. Então era uma turma paralela, assim, todo mundo fazendo as matérias do último ano e também física e matemática. Então acontece, né? É, meio padrão, tá ligado? Meio Infelizmente. padrão. Acontece. Acontece. É raro, mas acontece com frequência, Sim. pô. E, assim, e por que um mestrado em supercondutores? Só fazer um comentário antes Pode, claro. a respeito de algo assim que eu acho que é importante durante a graduação, mas uma lembrança que eu tenho também de algo que ajudava assim a se manter no curso, buscar motivação, é fazer uma iniciação científica. Tanto que eu sempre incentivo os alunos e falo, olha, vai fazer uma iniciação científica, nem que seja para você estudar algo mais aprofundado e pensar, olha, cara, não gostei, não quero fazer, não quero seguir esse rumo. Então, não sei, até hoje eu ainda tenho dúvidas assim, o que eu quero fazer da minha vida, mas eu tenho algumas certezas. Eu não quero fazer isso. Eu não quero trabalhar com física e matemática, por exemplo. Então, algumas coisas que você aborda para pelo menos você ter ideia de que, olha, é interessante, mas não é para mim. Então, a iniciação científica é o momento em que você pode se permitir ficar visitando laboratórios, áreas distintas e ver, ter certeza, né? Por exemplo, não gosto disso. E também a rede de colaboração que você faz do laboratório, amigos, é uma lembrança muito boa que eu tenho da graduação. Então, às vezes, quando está muito difícil o curso, você tem a sua iniciação científica, que as coisas estão dando certo, uma viagem para apresentar trabalho, alguma coisa assim com a sua galera, o pessoal do laboratório. Eu acho que isso é muito legal, você construir essa atividade paralela à graduação, né? Teve Que não é algum, algo obrigatório, mas teve algum paralelo. projeto de extensão que você participou, iniciação científica que te ajudou muito, deu aquele... Desse diário e tal. Sim, então eu vivenciei tudo que tinha na universidade, assim, na minha época de graduação, e a gente tinha um projeto de extensão muito legal, que é muito parecido com não com o show da física, mas com a amostra que a gente monta, né, vários experimentos, as pessoas chegam, é uma exposição. Só que a gente tinha uma exposição itinerante e eu lembro que a convite do governo do estado tinha uma feira lá que o pessoal prestava muito serviço para a sociedade. E a física da Estadual de Ponta Grossa é uma que sempre tinha um stand lá, sabe? O pessoal gostou muito, tinha um gerador de Van de Graaff, o pessoal sempre comparecia. Então, sempre que essa feira visitava várias cidades do Paraná, durante muitos anos, a física sempre estava junto, sabe? E eu, sempre que possível, estava lá, né? Atrapalha um pouco o curso, porque às vezes era viajar para longe, mas eu adorava, assim, poder ir para outro canto, viajar e falar de física, Isso é né? maneiro. Expor vários experimentos ali que você vê que a sociedade gosta, assim, às vezes vê como uma grande dificuldade porque não tem acesso, né? Mas quando o Sim. pessoal tem a oportunidade de ir lá, colocar a mão, mexer, você vê que o pessoal gosta muito. Bom, e por que um mestrado em supercondutores? Teve algum um pezinho na graduação? Ou... Pois é, eu gosto muito de magnetismo, sabe? É uma área que sempre me encantou, me fascinou. E na hora é bem difícil, né? Quando você chega assim como quando termina o ensino médio, é difícil você decidir que curso eu quero fazer. Quando você termina a graduação também, tá, e agora o que eu faço, né? E como eu gosto muito de magnetismo, eu queria trabalhar com isso. No departamento que eu acabei ficando lá na mesma instituição para fazer mestrado, não tinha nada relacionado a magnetismo e o mais próximo era produzir amostras e analisar o comportamento delas com campos magnéticos. E foi então essa área, né, supercondutividade. Basicamente, supercondutividade e magnetismo são fenômenos assim, dá para dizer que são um pouquinho inimigos, sabe? São concorrentes.
E então eu poderia estudar o efeito de campo magnético num fenômeno específico lá, que é bem interessante. Sobre condutividade é bem legal. E a minha abordagem foi essa, então, ver como que o magnetismo influenciaria isto. Foi por causa da física matemática que você decidiu uma área mais experimental? Não, eu lembro que também é uma dúvida assim, né? O que eu quero fazer na minha vida sempre, né? E basicamente, no começo do curso você tem essa dúvida, com o que que eu quero trabalhar, né? Eu quero mexer enfim, acho que quando você está no começo do curso ali, você tem total condição de, claro, depende das suas habilidades, mas você pode fazer escolhas e trabalhar essas habilidades, né? Então eu tinha essa dúvida, o que que eu quero fazer da vida também, né? E eu achei que o laboratório fosse mais interessante, assim, pelo fato de você, sei lá, poder conciliar dois ambientes bem distintos, né? Você ficar na frente do computador e também você poder ir lá colocar a mão na massa, que eu acho que é bem legal também, complementa, sabe? Muito legal quando você pega, por exemplo, todo o processo, né? Quando você tem a ideia do que fazer, é bem difícil, né? Você ser responsável pelo processo todo, mas você ter a ideia do que fazer, ir lá produzir uma amostra, ir lá fazer as medidas, a análise, depois a parte difícil de escrever o artigo, mandar para a revista. E quando termina essa última etapa do artigo sendo aceito, é muito legal. E de você olhar para trás e ver, cara, a primeira vez que eu consegui, desde a ideia até a escrita, que é um processo que eu fiz, ou pelo menos grande parte foi eu que fiz, é bem gratificante, bem legal, sabe? Então, eu quis isso, assim, de fazer carreira, né? Algo que você possa botar a mão na massa lá no laboratório, no dia a dia, mas também a parte de computador e análise de dados em si, que dessa não tem como você fugir, né? E era difícil? Como é que era o mestrado? Ah, eu lembro que era um laboratório que tinha muita gente, assim, então era difícil no sentido de que tinha que agendar, era uma máquina só que fazia as análises lá de medir resistência em função da temperatura, e sempre tinha muita gente, muita amostra, uma fila, então era difícil nesse aspecto, assim, de conseguir conciliar tudo, né? Todo mundo com as suas urgências, porque tinha aluno de doutorado, pós-doutorado, mestrado, e nós ali da... Ah, não, nessa época eu estava no mestrado já. Então, tem que sentar e agendar para todo mundo é meio difícil nesse aspecto, né? Mas acaba que dá certo, né? Nada que um sábado, um domingo você tem que virar no laboratório, uma sexta-feira, 10 horas da noite, não resolva, né? Acaba que você consegue coletar os dados que você precisa ali. E o tempo aqui, né? Porque mestrado é pouquíssimo tempo, então você tem que fazer 2 tudo anos, muito né? 2 anos. rapidamente. E do Paraná, você foi parar lá no Rio Grande do Sul, né? No seu mestrado. É. E Doutorado. doutorado. Então, primeiro, tipo, me conta como você chegou lá no Rio Grande do Sul, como você conseguiu ingressar no seu doutorado para ir lá, para a Universidade da URGS. Isso, é curioso que geralmente você, trocando ideia, conversando com os professores, você vê que a respeito da trajetória deles e você meio que fica pensando, então lá o pessoal faz tal coisa, legal, você já começa a olhar para aquele lugar, né? Eu lembro que quando eu acabei a graduação, eu tentei 3 lugares, assim, 3 lugares para mestrado, um deles foi o Rio Grande do Sul, mas eu não consegui bolsa no primeiro momento, aí eu decidi ficar em Ponta Grossa mesmo. Mas eu tinha tentado ali no Paraná mesmo ou lá no Rio Grande do Sul, por influência dos professores, porque o meu orientador de iniciação científica tinha feito o doutorado dele lá. Então você acaba meio que olha para o grupo lá e pensa, acho que eu poderia tentar também, né? Mas meio que motivado por isso, então, pela linha de pesquisa e pelo fato de já conhecer algumas pessoas, né? Então, é bem interessante, porque eu acabei meu mestrado, a história é bem curiosa, né? Eu defendi meu mestrado na sexta-feira à tarde, e aí no sábado eu encontrei amigos, a gente comemorou ali. Aí eu já viajei à noite para o Rio Grande do Sul, cheguei lá no domingo e na segunda-feira já estava tendo aula do doutorado. Então, enquanto ali no finalzinho do mestrado eu já estava ajudando a escrever projeto e fazendo todo o processo. Quando eu defendi o mestrado, viajei e já comecei o doutorado lá. Foi muito rápido assim, meio que a gente não para pensar muito, só vai, né? Vai fazendo, quando você se dá conta, você está no meio do doutorado, basicamente. E foi na área que você sempre visou, né? Pelo que você Sim, disse, em magnetismo. exato. Aí eu consegui voltar ao magnetismo, né? E foi bem legal. Teve, teve alguma matéria do doutorado, assim, que você, tipo, pô, isso aqui é meio pá em comparação à graduação, sabe? É um pouco mais É, avançado. é tudo mais avançado, né? Olha que coisa interessante, né? Que nem aqui quando você está na graduação, pelo menos não foi para mim, né? Mas mecânica clássica é uma disciplina que foi. Com a sua dificuldade ali, mas foi, né? Mas quando eu cheguei no doutorado, aí eu lembro que mecânica clássica foi uma bem difícil, assim, sabe?
Por motivos vários, assim, mas eu acho que a maior dificuldade, pelo menos a lembrança que eu tenho agora, foi clássica, porque foi um processo todo, assim. Foi, E quântica, eletro, essas outras foram, né? teve alguma coisa que não entrou na sua cabeça durante a graduação que se tornou essa matéria muito difícil? Não, não, eu acho que a forma que ela foi ministrada, que ela foi cobrada, essa que seria a maior dificuldade, é que pelo conteúdo em si, eu acho que é um conteúdo bem, pelo menos no doutorado que você está vendo lá, é difícil, mas eu acho que a forma que ela foi ministrada não foi legal, e aí foi uma que eu cheguei enfim, quase rodei. Consegui passar, mas foi ali no limite. Mecânica clássica. E do Rio Grande do Sul, no doutorado, você partiu para a França, né? Você fez um sanduíche. Isso, é uma categoria um pouquinho diferente, é parecida com sanduíche. Então, bem legal isso, né? Quando eu fui fazer o doutorado no Rio Grande do Sul, já tinha, assim, uma conversa, né? Olha, existe a possibilidade de você fazer uma parte na França, né? Aí já fui lá estudar francês, mesmo sendo apenas uma chance de ir para a França, né? Acho que esse é um conselho também, assim, as oportunidades vão aparecer, vocês vão ver isso ao longo da trajetória. Então, quando ela chegar, você tentar tá Já está preparado. o melhor possível ali. Preparado a gente nunca tá, né? Mas o mais adaptado, talvez, ou já ter feito algo, correr atrás, sei lá. Então, quando eu tinha uma simples ideia de ir para a França, eu já estava estudando muito francês, sabe? E, e aí, o meu trabalho não foi o primeiro, né? Mas algumas teses já tinham sido feitas nessa categoria que chama-se cotutela. Basicamente, é como se fosse um contrato entre as duas universidades, e aí você desenvolve tanto as disciplinas quanto a pesquisa. Aí tem regras, né? Tantos meses em uma, tantos meses em outra. Basicamente, é um contrato mesmo que você faz, né? Entre as duas instituições. E aí fica um tempo em uma delas, um tempo em outra, cumpre os requisitos nas duas, e aí você se escreve uma tese só, claro, né, em uma das línguas, e defende para uma banca mista, mas você sai com o título das duas universidades. Então é algo bem legal para quem almeja, por exemplo, sei lá, gostaria de morar fora, de trabalhar lá. Então você ter um diploma dessa outra instituição é bem interessante. Eu tenho um amigo, por exemplo, que atualmente está morando lá na França, só que ele fez graduação nessa categoria, graduação cotutela. Ele teve o diploma da universidade lá, inclusive é a mesma universidade que eu estava lá na França. E hoje em dia ele está morando lá, trabalhando lá, ganhou os documentos, né? Acho que, se não me engano, a cidadania depois de um tempo. E, Acabou. e como é que foi estudar lá na França? Você conseguiu se adaptar bem? Experiência. E aí, como é que foi sua experiência? Então, é todo um processo, assim, né? Teve muita divergência entre a URGS e a universidade. Qual universidade você Com foi na certeza. França? Então é interessante, quando eu cheguei lá, é uma universidade. Ela mudou o nome enquanto eu estava lá, porque ela teve uma fusão e tal. Mas quando eu cheguei lá, ela se chamava Université Joseph Fourier. Exatamente o cara da transformada de Fourier. Ele era daquela região, inclusive acho que ele foi o governador no tempo Caraca. de Napoleão ainda. Ele foi, acho que, um governador da micro-região lá, e a universidade tinha o nome dele, Joseph Fourier. Aí depois que eu saí de lá, a universidade se chamava Université Grenoble-Alpes, que é a cidadezinha, né, de Grenoble e Alpes, da região dos Alpes ali. E aqui mesmo dentro do Brasil, se você muda, eu mudei muito aqui mesmo dentro do Brasil, né? Você vê que já tem uma diferença cultural grande. Então, quando você fala de outro país, nem se fala, né? É uma dificuldade absurda no começo. Você pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, tendo aula, às vezes em francês, às vezes em inglês, e o começo é muito difícil, né? Aí você pensa novamente, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas no final vale a pena. Depois que você. Enfim, é uma dificuldade inicial, mas depois a coisa vai, assim. Você acaba fazendo amizades e com a própria língua, né? Você evolui ali ao ponto de não ser mais tão difícil. Fica sendo menos difícil, né? Aquela coisa, acabou que eu fiquei lá 2 anos e meio e ainda no final tinha aquele receio, assim. Por exemplo, eu defendi lá, a defesa foi lá. E eu tinha medo, assim, cara, e se eu não entender a pergunta que os caras estão me fazendo ali, os caras da banca estão me fazendo no finalzinho ali, tipo assim, Você, depois de te- 2 anos não consegui você entender. teve que apresentar a sua tese tudo em francês? Isso, como eu fiz lá, que foi uma diferença do meu grupo, né? O pessoal, todo mundo voltava para o Brasil, escrevia em português e defendia. Aí meu orientador lançou o desafio. E se você escrevesse em francês e defendesse aqui? Aí eu falei, vamos ver se em 2 anos eu tenho condição, né? E aí foi, deu certo, né? Só que, cara, tipo, você chegar lá e defender o doutorado assim, numa outra língua É. é complicado, né? E o meu medo maior era o seguinte, porque eu estudei muito, então eu conseguia falar o que eu quisesse, mas na hora que o pessoal me perguntasse algo bem específico, assim, sabe? O medo era ficar, e não Não entender. entender especificamente aquilo que ele Tipo, uma perguntou. dúvida ali do cara, algo bem específico. Esse era o meu medo, mas acabou que a coisa fluiu. Foi. Não foi tão difícil assim, digamos.
Aí depois que você saiu da doutorado, né? Você veio, voltou pro Brasil Isso. para poder atuar como professor na universidade. Aí é um outro desafio, né? Você acaba o doutorado, você fala, e agora, o que que eu faço novamente, né? E no meu caso foi uma época muito difícil, assim, porque eu saí do Brasil foi em 2014. 2014, de vento em popa, né? Foi bem na época do Ciências Sem Fronteiras, que vocês já devem ter ouvido falar. Muita gente saindo do Brasil, muita empolgação, que legal, a gente lá fora, nos melhores laboratórios do mundo. Aí quando eu voltei para cá foi mais ou menos na metade de 2016, estava rolando impeachment, inflação altíssima. Eu cheguei e não reconheci meu país, eu fiquei muito mal quando eu voltei, Ah, sabe? Porque eu falei, cara, eu saí de um Brasil e voltei para outro, sabe? Foi um momento bem difícil, mas daí surgiu a oportunidade de fazer um pós-doutorado lá em Belo Horizonte, numa área correlata de magnetismo. E aí fui para BH e fiquei 2 anos nesse pós-doc. Aí depois que fui trabalhar como professor lá no norte de Minas mesmo. Então, foi essa trajetória, né? Voltei do Brasil, fiquei tipo um mês no Paraná com minha família e já migrei para pra você ver, né? O cara saiu de Ponta Grossa, foi pro Rio Grande, foi pra França, parou em Minas e agora tá aqui, no Espírito Santo. É. ainda depois de Minas, do norte de Minas, eu voltei para o Paraná e agora vim para cá, né? Então, eu voltei mais uma vez para o sul antes de vir para o Espírito Santo. Nossa, Que é algo que eu aconselho, assim, tipo assim, conheça o seu próprio país, as culturas. O legal de você estudar, né, graduação, mestrado, doutorado, é que é possível, é uma forma de você ir mudando de cidade, conhecendo outros departamentos, outras instituições. E depois você fala, gostei muito daqui, quero ficar por aqui. Eu não gosto muito do frio, então eu queria ficar desse lado aqui do país, né? você, tipo assim, você teve um choque cultural também aqui no estado? Como é que foi a adaptação aqui no estado? Porque você é um professor bem novo aqui, né? Sim, No eu departamento. sou o último aqui do departamento. Como é que foi você vir para outro estado? Eu sei que. Não sei se você se acostuma com isso, se acostuma com. Né? Que, pô, você saiu de Minas, do Paraná, não sei o quê, mas qual era a sua expectativa perante o estado aqui? Eu Perante a sabia, eu UFES? sabia que tinha praia, né? Então, quando eu vi que tinha chance de abrir a vaga do departamento, eu falei, cara, eu vou fazer, porque, enfim, numa capital, no litoral, assim, tem que ser bom, né? E aí vim fazer, mas isso foi lá em 2019 ainda, então, antes de uma outra era, né? Antes Uma- de 2019. Mas foi, né? Tipo, vim aqui, aí eu acabei ficando em segundo lugar no concurso, então demorou um pouco, né, pro ser chamado. Mas gosto muito de Vitória, da UFES. É um lugar para querer ficar, assim, sabe? Tipo, Ele vai falar mal nem ferrando. é porque é interessante isso, é algo que você, enfim, é legal você ter isso em mente, né? Que a gente tá aqui de passagem pelas cidades, é sempre um novo capítulo, uma nova etapa. Então, você sempre pode mudar. Tanto que essa aqui é a terceira federal que eu trabalho, sabe? Tipo, fui em uma, fui na outra e falei, vamos indo, né? Vamos Tamo indo. tentando. Encontrar um lugar. Até encontrar um lugar que você goste, né? E não tem o porquê você não mudar, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Lança uma âncora e por nada se mudam. Eu acho que não, a vida tá aí para ser vivida, para você realmente conhecer. E se a sua ambição às vezes sair do país, tipo, tá ali, né? Só você aplicar e correr atrás que pode ser que aconteça, sabe? Então, é o meu conselho assim, é realmente você vivenciar. Eu acabei que fiz mestrado na mesma instituição, mas hoje em dia eu faria em outra, assim, para realmente ter mais uma experiência ainda de instituição. Eu faria graduação em uma, mestrado em outra, doutorado em outra, pós-doutorado em outra, para realmente conhecer pessoas, departamentos, cidades. Isso vai só agregar, sabe, a Uhum. sua formação. Quando você estava em Minas, recentemente você abriu um novo curso, né, de engenharia física, se não me Isso. engano. É algo bem interessante, assim, é algo que eu também não tinha ouvido falar ainda. Quando eu estava no pós-doutorado, aí, na verdade, a história é bem interessante. Essa época que eu fui para a França fazer uma parte do doutorado, um amigo meu de graduação e mestrado, ele foi para Zurique, na Suíça. E um belo dia, um feriado, fui lá visitá-lo em Zurique e a gente tava lá dando uma volta num lago famoso que tem lá. Caraca, deve ser muito bom, né, mano? Tipo, uma amiga ali mora na Suíça, vou ali visitar ele, tá ligado? Exatamente, é muito legal, né? É, Vou lá próximo, encontrar né? meu amigo. E aí ele falou bem assim pra mim que tava tentando um concurso. Ele falou: Olha, Marlon, abriu um concurso aqui lá no norte de Minas. Ele nem tinha acabado o doutorado ainda, mas já tava almejando o concurso, né? E daí, tipo, ouvi, mas não dei muita moral, né? Porque eu queria acabar o doutorado, eu queria fazer o pós-doutorado antes de pensar em concursos, né? Mas eu lembro que ele comentou comigo desse concurso dessa cidade que ele tava indo no norte de Minas. E acabou que ele fez o concurso, passou, tava trabalhando como professor, né? Alguns anos depois. Aí eu fui para Belo Horizonte. E eu lembro que ele comentou comigo, Marlon, vai ter vaga aqui, né, no departamento, se tiver interesse. Aí acabou que eu fui fazer o concurso e fui lá para a cidadezinha que a gente tinha conversado sobre ela
uns 2 anos antes lá na Suíça, né? Então foi bem legal que, digamos assim, tive a chance de trabalhar com um colega que a gente entrou junto na graduação, fez mestrado juntos, fez muita lista de física e matemática, inclusive virando noites, fazendo lista de física e matemática, essas coisas que ninguém conta, né? Física e matemática. Até o final do mestrado, aí ele quis fazer doutorado em Curitiba e eu fui lá para o Rio Grande do Sul, né? Mas acabou que a gente trabalhou junto como professor depois lá no norte de Minas, sabe? A engenharia física. Isso mesmo. Eu perdi totalmente aqui. Exatamente. E o curso, daí ele falou para mim, só que o curso é engenharia física. Deu engenharia o quê? Porque são poucos cursos no Brasil, poucas pessoas ouviram falar de engenharia física. Mas é algo bem legal, assim. Então, fiquei lá mais ou menos 2 anos e meio. Acabei assumindo a coordenação do curso. Marlon Físico assumiu a coordenação de uma engenharia, né? Por 2 anos. Foi uma experiência bem legal. E logo que eu cheguei lá, claro, o curso já estava em andamento, né? Então, as primeiras turmas começaram a chegar no final do curso, né? E aí, novamente, as dúvidas, né? Não sei o que que eu faço, se eu quero ir para física. É um curso bem legal que te permite tanto seguir carreira na física quanto na engenharia, né? E aí os alunos tinham essa dúvida, o que que eu quero fazer agora? Se eu quero trabalhar numa empresa, se eu quero fazer um mestrado na engenharia ou na própria física, é muita opção que as pessoas têm. E, enfim, começaram a se formar, começaram a ir para São Carlos, outros lugares, e é muito legal. Hoje em dia você vê que os meus primeiros alunos lá já estão quase acabando o doutorado, sabe? Isso é muito legal. E Brasil afora, né? Inclusive, trabalhando em empresas com programação, com ciência de dados. Tem um aluno que me escreveu recentemente, esse eu fiquei bem feliz por ele, no Instagram, ele mandou uma mensagem contando que está trabalhando no Sirius, ali no Caraca. acelerador. E eu lembro que ele falava assim, né, como professor, sempre dizia, pessoal, o que vocês têm que olhar como engenheiro físico, é esse o melhor laboratório para vocês trabalharem, né? E de repente, sei lá, 3 anos depois, o aluno te mandou uma mensagem, então, tô trabalhando aqui no que você tinha dito. Isso é muito legal, sabe? Então, engenharia física, o curso, e a pegada é bem diferente da física, a licenciatura da física, bacharelado, né? Cada um tem o seu objetivo, né? São cursos bem distintos, mas também é um curso bem legal que tá aí, sabe? Que eu diria que no futuro vai ter uma demanda muito maior, assim, para esse profissional. Marlon, agora, se viesse um aluno, um calouro, de graduação em física e te pedisse uma dica, vendo toda a sua trajetória até aqui, um garoto que saiu de Ponta Grossa, foi para França, foi para Minas e parou aqui, vendo toda a sua trajetória, e ele te perguntasse um conselho sobre o curso de física. Eu diria o seguinte, ó, Não sei se ficou muito claro essa é o pergunta. clichê assim, ficou? ó, não desista, não Não tem desista, porque a vontade de desistir é persistente, né? Todo dia, em toda qualquer dificuldade. Às vezes, acordar de manhã numa segunda-feira, você fala, cara, e se eu não for só hoje, né? Então, enfim, devido às dificuldades do dia a dia, mas como eu comentei há pouco, acaba que você evolui muito e muito rapidamente com o curso em si, né? É bem legal de ver que você chega aqui, a primeira vez que você vê uma derivada, uma integral, você fala, cara, eu nunca vou aprender isso. Daqui a pouco você está aplicando numa prova lá, você fala, não, isso aqui. Então, não desistir, porque você vai acabar aprendendo e vai evoluir e a hora que chegar as dificuldades maiores você vai estar preparado. Eu acho que é um processo bem, bem comum. O conselho em si seria você se preparar bem em cada etapa, por mais que às vezes você não tenha tempo, por motivos X, Y, Z, você não consiga, mas fazer o seu melhor naquele momento. Então, não se preocupe ainda com o seu pós-doutorado, em que país que você quer fazer o seu doutorado. Não, se preocupe em pagar, é Física 1 que é a sua dificuldade do momento, então tente fazer a melhor Física 1 possível que você conseguir. Que é um conselho meio clichê, mas viva o momento e a etapa, sabe? Não tem que se preocupar com, sei lá, mecânica quântica. Não, viva aí a física 1 da melhor maneira possível, se dedique o máximo que você puder e só isso. Vivenciar muito o momento, sabe? Se você tivesse que chegasse um aluno também para você e perguntasse qual sua área, como é que você resumiria para ele em 1 minuto? Geralmente o que eu falo para as pessoas, assim, né? Pensa no imã de geladeira. Então, basicamente o que eu estudei no doutorado é a parte que fica atrás do imã ali, a parte não bonitinha, que é o que faz o imã grudar na geladeira, só que de uma forma mais complexa, assim, né? Então, pensando já, se preocupando com uma estrutura cristalina, os átomos que são magnéticos dentro dessa estrutura e como que eles conversam entre si, né? Se eles se alinham de uma forma assim ou de uma forma distinta. E também tem a questão da frustração magnética, que não consegue, os momentos magnéticos não conseguem se alinhar nem assim, nem assado. É uma situação frustrada. Então, eu diria, eu imã geladeira, mas de uma forma um pouquinho mais complexa.
E convidaria ele para conhecer os laboratórios. O que eu tiver acesso, eu levaria o aluno. Olha, essa máquina aqui faz isso, aqui você produz aquilo. Tem muita coisa legal sendo feita na UFES que eu acho que vale a pena conhecer, sabe? Sim, e esse é um dos objetivos desse podcast, né? Apresentar professores assim, que fazem coisas incríveis, que fazem áreas de pesquisa assim. Eu, por exemplo, não sabia, se não tivesse visto seu Lattes, que você trabalhava com isso, sabe? Então, é um, é um negócio para se divulgar mesmo as coisas incríveis que fazemos aqui na UFES, que vocês fazem na UFES. Nós fazemos, nós fazemos. É legal de pensar assim que a gente deveria se preocupar com isso mesmo, né? No começo do curso, em fazer como se fosse um tour, assim, por todos os grupos, todos os laboratórios. Por exemplo, muito seminário semanal que os grupos de pesquisas fazem. Então, seria interessante que fosse lá. Obviamente que vai entender pouco, né? Mas esse pouco já é muito. Você para pra pensar. Olha, eu cheguei aqui sem saber nada. Acabei de aprender algo super legal de cosmologia, ou da matéria condensada, ou até mesmo de física teórica, que um tanto de equação ali, que eu não sei se, enfim, se é da esquerda para direita para esquerda. Mas é esse o processo, né? É se iniciar ali e vai que você gosta e, enfim, aí você pode seguir essa área, né? Bom, Acho que é isso, né? acho que é isso. Queria agradecer novamente pro Marlon. Tem mais algumas coisas que... É, eu diria o seguinte, acho que é um conselho, basicamente você estudar a vida dos cientistas aí, algo que eu acho bem interessante, a história da ciência em si, algo que eu gosto muito, de você ver que as pessoas também tiveram muitas dificuldades. Se você pegar, por exemplo, Einstein, todo mundo, Einstein é o mais batido, né, mas as dificuldades que teve no começo, a própria questão de emprego, quando Einstein encerrou ali o doutorado dele, Einstein foi trabalhar numa coisa que não tinha nada a ver com física, sabe, que era um escritório de patentes lá. Então, a vida vai dar muitas rasteiras, assim, sabe? Então, e não é só na gente. Esses caras aí que ficaram marcados na história, registrados também, né? Tiveram trajetórias muito difíceis. Então, às vezes, você se inspirar neles. A história da Marie Curie é lindíssima, assim. Saiu da Polônia, ela negociou com uma irmã, que a irmã foi fazer medicina em Paris, se eu não me engano, né? E depois ela foi e pensa uma mulher lá na virada do século ali, né? Um pouco antes, né? Final de 1800, a dificuldade que foi e conseguiu chegar lá, trabalhar se não me engano foi na Sorbonne, que era uma universidade na época que dificilmente daria um emprego de professor para uma mulher, mas ela conseguiu e foi lá, fez todo um trabalho de pesquisa que acabou rendendo 2 prêmios Nobel em áreas distintas ainda. Então, ver a vida dessas pessoas e ver a dificuldade que eles passaram e ver que tá aí para todo mundo, né? E que às vezes vale a pena ali se persistir um pouco mais, que, enfim, acaba que a gente passa por muita dificuldade, né? Então, Einstein, Marie Curie, estudar a vida dessas pessoas, assim, né? Não só numa disciplina obrigatória lá, que é evolução e tal, Sim. mas realmente se interessar e ver como que a coisa evoluiu e como que essas pessoas construíram. Feynman também é um cara sensacional, assim, vale muito a pena você ler sobre o Feynman, um cara engraçado. E às vezes você desassociar o cientista da pessoa, porque tem cientistas, ultimamente, há pouco tempo veio à tona aí uma carta do Einstein ofendendo aí o pessoal do Brasil. Então, não cancela o Einstein, não. O cientista fez muita coisa, aprenda a desassociar, né, o cientista da pessoa. O próprio, o cara da equação de Schrödinger também. Schrödinger foi um cara bem complicado, então, mas o trabalho dele, a contribuição para a ciência, para a física foi bem legal. Mas você desassociar a pessoa, porque a pessoa não é não foi tão legal assim, entendeu? Muitos trabalharam depois no projeto lá do Hitler de construir a bomba, se eu não me engano, Heisenberg. Então, é isso, é estudar a vida das pessoas, ver que buscar inspirações, mas muitas das vezes ter que desassociar a pessoa do cientista. Show. Então, Perfeito. Perfeito. Bom, queria agradecer, né? Você por você deu tempo pra vir pra cá e acho que é E isso. as plataformas, pô. Ah, claro. Você tá assistindo aí, pode assistir nosso podcast no Spotify, ouvir, né? No YouTube. E nós temos cortes também no Instagram e no TikTok. Siga a gente no Instagram, pô. Segue a gente. Na moral. Segue a gente aí. Por favor. Eu sei que você quer seguir. Segue a gente. Então, é isso. Muito obrigado, Marlon, novamente. eu também agradeço a oportunidade aí e é isso aí. E caso me encontre pelos corredores aí, os alunos que estão chegando e tiver interesse, eu posso apresentar o laboratório, as pesquisas, o que a gente faz. Só dá um grito aí. Perfeito. Falou.